Fala, minha gente, tudo bem? Vamos lá para mais um react de conteúdo totalmente excelente. Dessa vez, professor Cobori no podcast do Critiquei falando sobre monopólios. Para ver, a gente vai parar. Recentemente foi uma das grandes Amargs, que é grupo familiar, né? Faz chocolate, faz o Häagen-Dazs, né? Faz o, sei lá, Snickers e tudo mais. Ração animal, tudo comprou a Kellogg's, chama aquela nova já. Falei, pô, mano, a Kellogg's acabou de mudar o nome, já foi vendida. Acho que existe uma tendência de monopólio, né? Quando a gente olha a longo prazo. Ah, pra tudo tem, né? Será? Será que tem mesmo? Não sei. A concorrência, a livre concorrência pelo mercado não seria a grande quebra das possibilidades de monopólio? Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí, dar uma olhadinha na descrição para ver maneiras que você pode apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que a gente oferta na Hotmart, seja ali na campanha do Apoia, seja mandando um pix, porque vai que tá sobrando uma merreca por aí, ou considere ser membro do canalzinho, porque nós temos conteúdo exclusivo para a membresia, que é um grupo pequeno, mas fiel e resistente, aqui no nosso canal, semanalmente. Beleza? Mas bora ver, gente. Monopólio é uma tendência? Não é uma tendência? Para tudo, para quase tudo, mas o livre mercado e o mundo liberal dos nossos sonhos. Pra tudo tem. Você pega aquela, tem uma foto famosa, você conseguir achar aí, ô Borga, tipo, as empresas que controlam o mundo, assim, é uma foto só, não é nem de Sim, nada negativo, mas os produtos, né? que mostra, por exemplo, a Unilever, P&G, quantas marcas que essas maiores globais controlam só para falar de bens de consumo, né? E aí você vai para todas as áreas, a tecnologia é isso, né? Você replica meio que essa foto em várias áreas diferentes, né? A OpenAI que estava despontando, a Microsoft já falou, muito interessante, quero essa tecnologia, né? E tem bala na agulha para comprar uma empresa, né? Agora, quando a gente fala de M&A, tem vários tamanhos, né? Às vezes grupos que se juntam, eu vi isso acontecendo aqui no Brasil, às vezes uma empresa internacional faz essa aquisição, raramente, mas acontece também empresas brasileiras fazendo essas compras fora, e tem todo esse caminho de startups, né? Que teve alguns momentos de bonança e agora passou por um período de mais atenção, mas ainda com aquela vontade de investir em tecnologia, e agora voltou, parece que um momento também de economia real. Sim. Né? Porque ainda tem solução para a economia, né, do dia a dia, que o pessoal estava só querendo apoiar em tecnologia, porque tem que ser escalável. Né? Como o professor vê esse movimento todo de M&A que aconteceu, o que ainda está acontecendo nesse cenário, nessa conjuntura, tanto nacional quanto global? M&A, pois é. O pessoal podia falar português, o pessoal poderia utilizar termos que fossem acessíveis, mas não, a gente tem que colocar o gringuês, e no caso o economicês gringuês, M&A, Mergers and Acquisitions, então fusões e aquisições, poderíamos chamar disso, comprar ou juntar empresas para você acabar, liquidar com uma concorrência, expandir o seu capital, expandir a sua possibilidade de inserções no mercado, ou ainda fusões e aquisições para você verticalizar aí a sua produção, verticalizar aí a organização do seu processo produtivo. Ou seja, se eu precisasse comprar e eu produzisse palitos de dente e eu precisasse das caixinhas que eu vou colocar o palito de dente dentro dessa embalagem, eu poderia comprar a embalagem de alguém, ou se eu não quiser ficar dependente de um fornecedor que me dá essa embalagem, eu mesmo vou produzir a embalagem. E aí eu adquiro essa empresa, né? Coloco ela dentro ali da minha gestão dos capitais aí, que eu tenho de produção. Então, é muito interessante fazer isso, né? Porque cria o economic case, porque o cara vai entrando nesse mundo dos investimentos, da compra, da venda, tal, não sei o que lá. Porque no caso não é uma compra de ação, né? Você não vai comprar uma parte da empresa, você vai comprar a empresa inteira. Você vai adquirir ela ou vai fazer uma parceria em que funde as empresas e cria uma nova, vamos dizer assim. Só que se isso acontecer, aí a fusão efetivamente alguém tem que mudar o CNPJ. Fica aí a dica. Se não mudou, foi só uma compra mesmo. Então, de uma por outra, alguém submeteu alguém. Mas esse lance é importante, né? Cria um economic case, cria esse negócio para falar sobre monopólio. Você começar a construir um monopólio, uma capacidade de não ter competidores diante de você. Porque você vai fazer adquirindo, vai comprando, vai organizando todo o capital para acabar com a sua concorrência. Afinal, esse é o seu objetivo, conquistar mercados. E para você conquistar mercados, você tem que acabar com a sua concorrência. Contradições aí do processo do livre mercado e da livre competição. M&A. O M&A ele cresceu. Na verdade, eu peguei essa onda quando começou mesmo a crescer essas operações de M&A no Brasil, né?
de 2011 para cá foi quando a gente abriu a empresa, né? O Borga tá botando ali. Só para o pessoal ver aí, ó. Vocês vão buscar aí na internet, vocês vão encontrar várias dessas aí, mas essa é uma muito famosa, né? Que mostra uma do... Quanto tem Nestlé, menos de 10 companhias, quantas marcas não tem sob o controle? Sim, a Aliamars, a General Mills, né? E lembrando, pessoal, em geral, né? Aqui o povo, eu sei que tem um pensamento crítico e muitas vezes vai entrar um pouco em política, de controles que se pode exercer através de monopólios ou oligarquias, a de bens de consumo, em geral, é que menos vai ter um impacto, né, para os seres humanos no sentido de fazer algo negativo. A gente trabalhou na P&G, a gente sabe quantos padrões Sarbanes-Oxley são. O máximo que eles vão dar é piorar o produto na reduflação. Né? Exato. Isso não é o máximo, isso é coisa ruim pra caramba. Mas, de novo, tomando no Economic Case. O lance é que aquela imagem que estava na tela do podcast mostra que 6 grandes corporações praticamente produzem tudo que a gente consome no mercadinho. Vai no mercado, vai no supermercado, vai fazer sua compra? Pois é. Provavelmente é uma dessas 6 marcas. Ou seja, não há efetivamente uma competição, o que cria problemas de como a gente vai saber a composição de preços, já que não há efetivamente uma grande competição. São 6 grandes corporações. 6 grandes corporações cujos majoritários podem sentar numa mesa e decidir aí os rumos dos processos, os rumos da organização econômica. Então não é propriamente uma competição dos mercados, não é propriamente uma grande livre concorrência. As decisões são cada vez mais restritas no processo produtivo e tal. E o tal da reduflação é aquele negócio, né? Você vai piorar o seu produto, vai baratear os custos piorando o seu produto, mas não vai alterar o preço. Olha que sacanagem. Se você pegar hoje chocolate, por exemplo, praticamente não tem cacau. Não tem chocolate de verdade, tem praticamente o aroma, contém traços de chocolate, mas parece que é marrom e bastante açúcar e é doce. Então não tem chocolate, não tem mais. Os caras estão acabando com a qualidade de chocolate. Você vai comprar um biscoitinho lá, tem uns biscoitos recheados, ou que vem com chocolatinho. O chocolatinho já não é chocolate, ele contém traços. Ele aí pode conter chocolate e a gente está vendendo como chocolate e nós trouxa comprando. Afinal, o mercado, em sua livre concorrência, em seu livre planejamento, buscando seu lucro ótimo, acaba e arregaça com a qualidade dos produtos que a gente está consumindo para poder não perder o aumento de taxa de lucro. Que será reinvestido em produção? Não, porque está piorando, né, a produção. Está piorando o produto final. Baixar custos não está melhorando o processo, não está garantindo mais empregos, não está utilizando de maneira mais racional os insumos, nada disso. O capitalismo é burro e super explora a gente de várias maneiras, inclusive no consumo. Isso aqui a gente é craque, né? No Brasil a gente gosta, né, de comer um biscoito ruim, né? Não só no Brasil. Que fala assim, o chocolate que era 10%, agora cheiro de chocolate, depois tem cheiro de chocolate com um amendoim, né? Sabor picanha, não, cheiro de picanha, né? E agora a gente tá mais ligado na saúde também, o pessoal tem olhado mais com cuidado para esses ultraprocessados, né? Que tem um impacto muito grande hoje na nossa saúde, né? Tá, mas... A gente até olha com cuidado, mas na hora de comer, como a gente compra, sabe? Porque é mais barato. Continua, professor, os M&As ali, né? Vocês pegam toda essa rampa, né, de crescimento. Peguei toda essa rampa de crescimento, assim... hoje eu tenho, para quem acompanha meu canal, todo mundo tem a curiosidade de saber, acho que a gente vai chegar lá, né? Como que foi essa minha mudança de visão, inclusive sobre o modelo econômico, sobre o sistema, né? O próprio sistema capitalista. E eu acredito que eu tenho uma visão privilegiada porque eu fiz parte disso, né? Eu ajudei E os processos de M&A tem tudo a ver com essa tendência do capitalismo em concentrar capital, né? As crises no capitalismo, elas são... Na realidade, as crises são inerentes ao capitalismo. Não existe capitalismo sem crise, né? Então, sempre a gente vê como foi a Grande Depressão, como teve várias crises que ninguém lembra mais, mas pegando só as maiores, né? A crise do subprime, são momentos em que o capitalismo ele vai concentrando capital, ele vai meio que um processo autofágico, né? Ele tem que crescer cada vez mais exponencialmente o capital. Muitas empresas no caminho que a gente chama, eles são os capitais débeis, né? São as empresas que não conseguem dar o retorno diante de todo esse processo de financiarização da economia. E aí, necessariamente, a crise do capitalismo é um momento que ele tem que expurgar esse excesso de capital nesse crescimento exponencial, né? E geralmente nesse processo onde está as grandes maiorias das operações de M&A. O massa do Cobori é que, assim como o Eduardo Moreira, é alguém que trabalhou no mercado financeiro, trabalhou nesses processos de negociação, sacou os problemas e, ao invés de ser canalha e desonesto, falou, pô, mano,
Isso aqui não pode funcionar assim, não. Porque tem cara que sabe. Sabe é pilantra. Aí fala, já que eu vou tirar em cima, dane-se. E vai fazer o dele. Não é o caso de Cobori, não é o caso do Eduardo Moreira, que eu acho muito interessante. É um fenômeno muito curioso. Porque não seria intuitivo, né, do ponto de vista aí de como funciona a lógica capitalista, de acúmulo, de crescimento, de ficar mais rico, de azar dos outros, competição de todos contra todos, alguém aparecer e falar, cara, eu participei disso daí e saquei que é um problemaço, tá tudo errado e tal. Então, muito massa ter isso. E alguém que então vai trazer informações de dentro da Matrix, vamos dizer assim, né, de dentro lá desse processo, desse castelo no qual o pessoal está tomando as decisões sobre a economia do planeta e sobre a nossa vida imediatamente, porque afinal, quando você decide que o capital vai de um setor para outro, alguém vai ficar desempregado, alguém vai perder suas condições de meio de vida, massas da população vão sofrer os efeitos desse processo, né? Mudou o setor, passou os custos para outro país, ou seja, tirei a indústria daqui e joguei em outro lugar. Pô, a galera que estava trampando aqui, que estava dependendo dessa dinâmica de emprego, de salário, de renda, como é que faz? Então, todo esse negócio, alguém que sai lá de dentro, de onde se decide os processos de circulação do capital nesse sistema e traz pra gente como funciona, é tipo, saca, mano, se liga. E é curioso que o que eles estão falando se conecta exatamente com o que Marx já tinha percebido, com o que se desenvolve dentro da teoria do marxismo, que é a compreensão do que o capitalismo, das condições que o capitalismo cria de sua própria destruição, cava sua própria cova, né? Ele fica cavando o buraco no qual ele vai cair. E isso são as crises cíclicas, e é necessário para a expansão do capitalismo essas crises. Não é um acidente. Não é um acidente. Por que parece um acidente a questão da crise? Por que parece um acidente esse lance de os capitais mais fracos, as pequenas e médias empresas, serão absorvidas pelas grandes? Mas isso foi uma crise, foi um acidente no processo histórico. Por que parece? Porque do ponto de vista do capitalista, que tem um projeto cuja intenção é, por meio do mercado, realizar o seu capital na competição com os demais, a sua intenção não é gerar a crise. Então ele observa a partir do seu projeto. Contudo, cada ação de um sujeito produz efeitos não intencionais que não estavam contemplados no projeto inicial. Se você não é capaz de ter um pensamento racional e científico que considera, que percebe, que avalia os efeitos não intencionais da sua ação intencional, você é incapaz de perceber os efeitos negativos e não esperados daquilo que você realizou. Qual é o efeito negativo e não esperado de alguém que acredita no livre mercado e aposta nesse projeto? Que as regras do livre mercado e como ele funcionam criam a tendência do monopólio, que é o quê? A concentração do capital. Você concentrar o capital na mão de poucos. Por quê? Porque o capital que se expandir e que crescer vai adquirir os demais. Vai querer eliminar os seus concorrentes. A exigência de competir é a exigência de aniquilar o seu concorrente. Então, está implicada a impossibilidade ou a dificuldade para uma solidariedade, uma associação, um planejamento conjunto. Se for ter planejamento conjunto ou associação, é mediante M&A, Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições. É na hora que você então vai comprar o cara, na hora que você vai adquirir esse capital, centralizar, verticalizar, botar tudo aqui debaixo desse mesmo guarda-chuva. E aí vem uma crise, vem um problema no processo produtivo e tal, o que acontece? Os pequenininhos, os médios vão quebrando e o capital grandão vai acumulando e vai trazendo para si. Afinal, ele não pode perder essa capacidade de acumular e de reproduzir capital, ele tem que centralizar, ele tem que acumular. Ok. Marx percebeu tudo isso? Não. Marx saca que há essa dinâmica dentro do capital financeiro, que há essa dinâmica dentro do capital produtivo que se alia ao capital financeiro, percebeu as crises cíclicas. E a partir do pensamento de Marx, outros autores, por exemplo, como Hilferding, que vai falar sobre o capitalismo financeiro, inclusive tem um livro, acho que o nome é O Capital Financeiro ou O Capitalismo Financeiro, no qual ele fala sobre esse processo, ele chama de cartelização, né, de criar cartéis, de você construir uma centralização e concentração do capital aliando o capital financeiro e capital produtivo, mas que o capital financeiro decide sobre o produtivo, então você vai fazendo investimentos e comprando outras empresas, acumulando capital por outras vias, não é só a indústria. As pequenas e médias indústrias se lascam, né? Nesse processo todo, o capital produtivo vai se lascando e as apostas no capital financeiro vão aumentando. Autores como Paul Suisse e Paul Baran, que tem o livro lá, O Capitalismo Monopolista, que percebem a mesma coisa.
percebem que há essa tendência de construção e de desenvolvimento de um capital monopólico, olhando apenas a economia estadunidense, porque esse é o que eles estão focados, né, no seu livro, e que não consideram, por exemplo, a questão do desenvolvimento tecnológico dentro desses estudos que eles fazem, mas é interessante, é um passo bom, importante. Outros autores, deixa eu pensar. Cara, o próprio Ladislau Dalbor vai começar a fazer dicas disso no livro dele, que a gente já indicou aqui algumas vezes, da era do capital improdutivo, como são drenadas essas coisas, como há concentração de capital e um monopólio de capital dentro do sistema financeiro. É muita coisa para a gente começar a ver e perceber que dentro dessa linha crítica, vem dentro do marxismo, vem dessa parada toda, saca esse desenvolvimento, saca esses limites, e que o pessoal, na hora que dá o estalo e vê que a teoria e a prática estão meio contraditórias, que os efeitos negativos de suas ações são extremamente destrutivos, você tem duas opções. Recuperar essa tradição e mudar a sua maneira de lidar com o mundo, ou se tornar um grande cínico e continuar atuando no mercado financeiro, no mercado capitalista, como se nada tivesse acontecido, né? Como se você não tivesse sacado esse processo. Mas veja, é muito interessante a gente sacar isso. Existe uma linha, uma tradição dentro do marxismo que já tinha. Pô, isso é óbvio e claro, entendeu? Só que tem um projeto que te impede de perceber essa realidade. Que aí são os capitais que conseguiram, digamos, criar poder de mercado e poder econômico que vão comprar essas pequenas e médias empresas que vão ficar pelo caminho, né? E aí a tendência é sempre concentrar cada vez mais capital. Então, eu acho até que tem um estudo do IPEA, eu não sei se foi uma palestra que eu vi do IPEA, hoje, quem manda no mundo, 500 grandes corporações mandam no mundo inteiro, né? Elas têm o PIB maior, as 500 maiores corporações têm o PIB maior do que o Brasil, né? O faturamento maior que o Brasil, que é a 7ª, 8ª maior economia do mundo. E agora você, não precisa ter estudado economia política, nada disso. Num mundo em que o capital rege as tomadas de decisão, se um grupo de pessoas, um grupo pequeno de capitalistas, concentra tanto poder a ponto de terem uma economia maior do que a de um país como o Brasil, que é a 8ª economia nacional do planeta, qual será a capacidade de negociação ou de imposição a outras economias, ou mesmo economias nacionais menores do que essa, de seus interesses? A capacidade de comprar projetos políticos, de influenciar projetos políticos, de influenciar a economia nacional. Então o que vocês acham que decide no mundo? Neste mundo, seja honesto e sincero, é o Estado? Ou o Estado, como já muito bem tinha percebido Marx, se torna apenas uma mesa de negócios para capitalista? Nos Estados Unidos, inclusive, o lobby é liberado, né? E tem autores e tem caras que chamam de taxes, impostos, aquilo que você tem que pagar para um deputado, pagar para um congressista, pagar para um senador, pagar para essa galera, para ele tá a seu lado, tá a seu favor, aprovar seus projetos. Chamam de taxes, de impostos. Taxas, né? Porque é isso, gente. A realidade do mundo capitalista é isso. Aí quando um liberal sonha, né, com seu sonho de verão, em que há livre circulação das mercadorias, um troca-troca para lá e para cá, e todo mundo se organizar direitinho, todo mundo ganha, né? Esse sonho de verão e romântico de um liberal, quando ele se prende a isso, ele não consegue perceber essa realidade e reproduz propaganda e ideologia barata que não considera os poderes efetivos dentro de uma estrutura de uma economia capitalista. Então, o capitalismo ele tem essa tendência, né? E quando eu falo, eu tenho uma posição privilegiada que eu ajudei nesses processos e eu sei como funciona. A gente até no meu livro tem, eu sempre uso, quando eu dou aula sobre isso, planejamento estratégico, sobre as 5 forças do Michael Porter, né? Que são 5 forças de mercado que pressionam a rentabilidade das empresas para baixo, né? Poder de negociação dos compradores, dos fornecedores, ameaças novos entrantes, produto substituto e a própria rivalidade entre as empresas. Então, quanto maior essas forças, mais a rentabilidade da empresa vai ser pressionada para não ter rentabilidade. Então, a luta de toda empresa quando faz planejamento estratégico, e todos os executivos estudam isso, é justamente minimizar essas forças. E você só consegue minimizar essa força criando poder de mercado, concentrando o capital. Forças. Apareceu um produto novo que coloca o seu em risco, uma nova tecnologia na produção. Apareceu barreiras que são impostas para o seu negócio, você tem que superar elas dentro do processo concorrencial e tal.
acho que é Michael Porter o nome do mano, ele falou, mas eu agora esqueci. Mas são 5 grandes forças que ele percebe que você, para fazer uma negociação, planejamento estratégico na sua empresa, para ganhar capital e tal, não sei o que lá, é um poder de negociação mesmo, de desenvolver um planejamento da sua empresa, você tem que considerar essas forças, porque elas pressionam o seu capital para baixo, pressionam a sua possibilidade de aumentar o valor para baixo, e você então tem que manejar elas. Isso vai exigir que você compre quem produziu uma nova tecnologia, traga para dentro do seu capital. Um produto substituto, você tem que trazer ele para debaixo do seu braço. Você não pode deixar com que ele pressione, com que ele abra uma concorrência que você não vai conseguir competir. Né? Essa capacidade de negociar com seus concorrentes e fazer fusões, fazer associações, fazer não sei o que lá. Tudo isso que você tem que considerar para o seu planejamento. E o seu planejamento é o quê? Eliminar a concorrência. Eliminar as possibilidades de perda que você tem. Está dentro da própria lógica. Mas o Michael Porter era um marxista revolucionário, crítico do capitalismo? Não. Ele percebeu como funciona a porcaria. Só que ao invés de perceber e falar, cara, isso atrapalha as próprias regras do livre mercado, dentro do jogo do mercado. Ou seja, é uma barreira ou um obstáculo colocado dentro do próprio jogo, que contradiz a regra do jogo. Olha, uma contradição, cara. Tem esse ponto positivo da livre concorrência, mas ele implica necessariamente da eliminação da concorrência. É uma questão lógica. Ele saca, ele tocou no problema, mas ele não foi na raiz. Ele não viu as implicações, ele não conseguiu dar o passo científico da intelecção dessa contradição, de compreender essa contradição, de absorver ela. Saca? Ele não está fazendo uma crítica, ele está te explicando, olha, você tem que eliminar sua concorrência dentro do mercado de concorrência. Só que se você eliminar a concorrência, não tem mais mercado. Não tem mais livre competição. Percebe? É óbvio, é um pouco óbvio. Mas o efeito disso é a tendência à concentração de capital. É comprando o seu concorrente, é comprando quem é menor e cada vez concentrando mais, que aí você cria barreiras de entrada, você compra o produto dos outros para ser o seu produto. Com o poder de mercado maior, você tem, obviamente, minimiza o poder de negociação dos compradores e dos fornecedores. E, obviamente, esse processo da rivalidade das empresas, quanto maior o professor ilustrou bem, né? Usa, inclusive, em negociação, né? Nas aulas que eu dou lá na GV de negociação, o Porter, né? Ela é boa para você olhar isso, mas eu nunca tinha pensado pelo ponto de vista de M&A, porque qualquer caminho ali é um potencial aquisição estratégica quando existe essa pressão. Então, se tem um substituto, ameaça de substituto, ou uma empresa despontando com uma tecnologia, vai ficar obsoleto o seu produto, comprar essa empresa, essa tecnologia pode ser estratégico. Ou então, se você tem uma pressão do lado dos seus fornecedores, às vezes comprá-los ou verticalizar a sua operação, sim, como é comum. A Ambev fez isso, né? Verticalizou a fabricação das garrafas, a tampinha dos rótulos. Né? Falou assim, isso aqui para mim, né? Não quero ficar na mão de indústria gráfica, por exemplo, né? Sim. E aí tomou esse tipo de decisão. A mesma, não dá para os clientes, ainda não vi, né? Por outro lado, né? Às vezes tem um próprio mercado, a própria linha, mas isso começou a mudar também. Você pega aqui no Brasil aquela parceria da Cosan com a Raizen, né? Que trouxe o Oxo, né? O Oxo. Né? Que invadiu, né? Qualquer esquina tem um Oxo aqui hoje em dia. Tá em crise, tá em crise. É um modelo, eu acho estranho para o Brasil. Conheço bem no México, né? E quando eu morei lá, já tinha bastante Oxo, né? É assim. Agora, né? Os olhos se abriram. O véu que estava ali impedindo de ver a glória do Senhor foi rasgado, as escamas dos olhos caíram, e de repente, nunca tinha percebido que na arte da negociação a gente poderia usar dessas forças para negociar e ter maior segurança em verticalizar a produção, em adquirir aí os meus concorrentes, os pequenos produtores que estiverem despontando de alguma maneira. Quem diria que não existiria a possibilidade de concentração do capital de maneira positiva para o capitalista? Nosso camarada aqui, Roche, que eu não sei o nome dele, mas ele é um camarada muito massa, sempre faz perguntas muito interessantes. Eu já assisti várias, sempre acompanho aqui o Critiquei, porque tem é o tipo de coisa que me interessa, né? Que me interessa. São poucas coisas que eu gosto de acompanhar no YouTube, mas o Critiquei eu acho muito massa com quem eles conversam, como eles conversam, os bate-papos, as coisas que surgem.
Mas veja que curioso, né? Ele sacou e aí ele está observando o fenômeno do ponto de vista do capitalista. Do ponto de vista daquele que tem o capital. E aí, por um momento, ele não sei como é que é do ponto de vista do cliente, do consumidor. Mas aí ele volta imediatamente para o capitalista, né? Eita, cara, olha que sacada. Vamos ver agora o que aconteceu. A Ambev fez isso, não sei quem fez isso. Saca? Esse pessoal percebe, eles fazem isso, eles praticam esse rolê. Falta agora observar do outro ponto de vista, daquele que não tem gerência sobre esse capital e que na verdade depende dessas decisões e que não é visto como sujeito, apesar de ser aquele que produz, o trabalhador, que é visto como se fosse uma peça, mera peça nessa engrenagem que pode ser mobilizada de um lado para o outro como se fosse capital, na expressão de Milton Friedman, o capital humano, né? Você pega isso aqui, põe aqui, pensa que um sujeitinho aqui, põe aqui, tira ele, paga menos salário, não precisa desse capital humano se a gente conseguiu substituir ele por qualquer outra coisa, então se ele não tem meio de vida, o problema é dele. Se olhar do ponto de vista do trabalhador, que é um dos sujeitos responsáveis, se não o principal sujeito responsável pela produção de todo o processo, né? É ele quem produz, é ele quem consome, é a base humana que organiza esse trabalho socialmente determinado e que se estabelece de maneira social, mas que é coordenado pelos interesses individuais de quem é dono de meio de produção, de acordo com os interesses privados, dentro dessa competição que tende a monopólio, ou seja, cada vez mais restrito o número de pessoas que decidem sobre a coordenação da divisão social do trabalho. Olha que sistema maluco. Completamente maluco. Se você olha do ponto de vista do trabalhador, isso é uma insanidade. Isso é irracional. Isso que vocês estão fazendo é burrice. Isso que vocês estão fazendo é loucura. No limite, se a gente quiser colocar o termo moral, é injusto. Mas não vamos colocar por enquanto o termo moral, não. Vamos analisar do movimento racional do processo. Se esta livre concorrência tende a monopólio e tende a eliminar o próprio critério da livre concorrência, a concorrência livre é uma estupidez. Esta concorrência precisa ser orientada. Não pelos interesses de quem é o competidor, de quem são os concorrentes, de quem são os agentes que estão disputando em margem de lucro para acumular e centralizar capital. Não! E se a gente estabelecesse orientação da concorrência socialmente para atender projetos de melhoria do próprio processo social? Imagina! Saca? Ah, mas o pessoal só se interessa por lucro. Não! Nós nos interessamos por ter uma vida melhor, vida digna, um processo social melhor, com tempo para viver, para fazer o que a gente gosta, mas o capital come isso. E come isso de maneira monopólica, centralizando, diminuindo o número de pessoas que decidem sobre a coordenação da divisão social do trabalho. Ela é social, mas ela está restrita ao interesse privado do humano que decide sobre esses capitais. E que não é você, meu querido, que vai comprar 0,0000003% da ação de alguma empresa. Ela era Oxo, aqui é Oxo, pô. E aí é um modelo, né? Mas assim, eu vejo as empresas também tentando olhar e tentar achar uma solução para algum problema interno. No caso, era dos postos de combustível, era as lojas de conveniência. Então, já tinha uma dificuldade de administrar isso. Vamos tentar fazer parceria e abrir um side business, uma outra linha de receita para isso, né? Então, eu usei... Um side business, uma linha de receita, um negocinho ao lado, auxiliar, fazer uma grana aqui também, puxadinho no meu capital. Menezes entrando bem nessa linha. Interessante, professor. Eu não tinha olhado. Então é só ficar... Para quem quer trabalhar nessa área, basta olhar os movimentos, né? Ó, da tecnologia surgindo, pressões, né, de mercado, conjuntura internacional também. O problema é que em geral... Conjuntura internacional, papapá, tecnologia de mercado. Quem quer investir nessa área, quem é capaz de investir numa área em que você adquire uma empresa inteira? Você, pessoa que está assistindo esse vídeo, quem é capaz de investir numa área em que você adquire uma empresa? Eu não estou falando da empresa aqui do CNPJ Bruno Reikdal, porque eu sou uma pessoa jurídica. Eu sou aqui um MEI. Não estou falando desse humano. Eu estou falando do ser humano que decide adquirir uma indústria inteira. Um processo produtivo inteiro, com um inventário imenso, com insumos sobrando, com uma rede de uma cadeia produtiva bizarra. Entendeu? Negócio grande. É isso aí que a gente tá falando. Quem pode decidir sobre isso? Quem tem essa capacidade?
pequeno. Mas é curioso, porque ó, a economia política clássica, ela é incapaz de perceber isso. A clássica não, é liberal. A economia política liberal e neoliberal, então nem se fala, ela é incapaz de perceber esses efeitos negativos da tal do mercado de concorrências. Ele não existe esse livre mercado, obviamente que não. É um sonho de verão. Não, é incapaz de perceber como o capitalismo cria sua própria cova. E agora eu estou muito tentado pensando nisso em explicar para vocês como Marx tinha sacado isso. E eu vou fazer. Livro 1 do Capital. Vou pedir para você abrir o seu livrinho no pós-fácil, segunda edição do... Por que eu tô abrindo o livro? Você não vai dar para ler. Vou mostrar para vocês no caminhão aqui que caiu aqui em casa recentemente. O caminhão do PDF. Gente, se liga. Isso é papo que parece que é de filosofia, mas isso é fundamental aqui. É uma discussão sobre epistemologia, na real. Ou seja, sobre o próprio conhecimento, sobre a própria capacidade, as habilidades de conhecer a realidade, sobre a ciência. Como fazer ciência sobre o real. O problema da chamada economia liberal, né, é que ela não faz ciência sobre a realidade. Ela apenas projeta e assimila parte da realidade sem ser capaz de dialeticamente trabalhar com os seus contraditórios, com os efeitos não intencionais de suas realizações. Então, por exemplo, se a gente pega o cara lá e fala, olha, gente, essa ação aí dos caras de criar uma barreira, o Estado cria um imposto, não sei o que lá, isso vai tender a monopólios. A culpa do monopólio é do Estado. E não, a culpa do monopólio é a própria lógica de funcionamento da livre concorrência. Ela tende a... Por quê? Porque os efeitos não intencionais, os efeitos negativos de sua realização positiva são a tendência de mercado, é a tendência de monopólios, a tendência de monopólio de capital, de centralização do capital, de concentração de capital. É a tendência da própria regra do jogo. O jogo cria essa regra. Só que, como deseja criar uma sociedade liberal em que circulam as mercadorias e os capitais livremente, os produtos do trabalho social estão aí felizes, alegres e contentes, circulando pelo mundo enquanto a gente só se lasca vendo eles passando por aí, como esse é o projeto, é incapaz de perceber os efeitos desse projeto, a negação que existe desse projeto na realidade. E isso tem a ver com o modo de compreender o próprio processo de captação dessa realidade. Para Marx, ele é muito influenciado por Hegel, por exemplo, e para ele, Hegel desenvolveu uma dialética que é capaz de compreender a realidade. Mas ela é insuficiente, ela está mistificada e ela precisa ser desvirada. Para Marx, Hegel está de ponta cabeça, tem que trazer ele de volta para a realidade, porque ele se perdeu no processo. E é curioso de ver isso. A gente falou isso aqui em alguns outros vídeos, que eu já não lembro quais, quando eu lembrar eu coloco na descrição, mas a gente tem que olhar para isso. Se liga. Por que isso é importante? Para Marx, Hegel é um exemplo claro de alguém que desenvolveu um tipo de ciência sobre a realidade, uma ciência da lógica, uma dialética que sim apreende o real. Mas não apreende todo o real, ou aprende o real de modo insuficiente, incapaz de municiar para os sujeitos maior capacidade de incidir, intervir praticamente na realidade. Você percebe a realidade, mas isso não te dá ferramentas para atuar sobre ela. Então não está percebendo direito. Porque quando você tem uma boa ciência sobre a realidade, você tem maior capacidade de intervir nela. Ciência é para resolver problema. Ciência é para a gente ver um problema, você atua. Se você vê que a tendência do capitalismo é concentração de monopólio, ou seja, destrói a própria regra que você tinha criado de concorrência, significa que essa regra de livre concorrência, ela é ilusória, ou ela é limitada, ou ela tem problemas que então tem que ser solucionados. Como solucioná-los? Vamos ver a raiz do problema e reconstruir o jogo para a gente resolver esse negócio. Vamos lá. Hegel é muito criticado. Marx apresenta o método dele nesse texto, pós-fácil, a segunda edição do Capital de 1872. Então ele escreve um pós-fácil, ele prepara um texto, reagindo a críticos, indicando qual é o seu método, citando que teve um camarada que entendeu qual era o método dele, fala, pô, o cara entendeu muito bem, o cara tá criticando e falou, que incrível, porque ele criticando entendeu o que eu queria dizer, esse é o meu método e tal. E aí, no fim, ele faz uma discussão com intelectuais de seu tempo, que são que diziam que o hegelianismo estava morto, não servia para nada, essa dialética não serve para porcaria nenhuma. E aí Marx, não, para mim é muito importante. Inclusive agora que eu refiz
a minha primeira edição do Capital, né? Para a segunda tem uma alteração brusca. E na primeira sessão, até o capítulo 5, né? Que ele constrói a teoria do valor, eu utilizei muito Hegel. E para falar do fetichismo, então, nossa, eu coqueteei ali com um monte de maneiras que Hegel trabalha, que ele pensa, utiliza até o vocabulário. Então Hegel para mim é muito importante. Vou resgatá-lo porque vocês estão tirando ele pra merda. Não façam isso. Eu sou crítico de Hegel, mas ele não é para fazer isso. Exatamente porque ele descobriu um método. E o método é bom. Só que é insuficiente e limitado. Vamos ver o método. Se liga, por que ele é insuficiente e limitado? Eu não vou falar o que é a dialética, senão por que é limitado de Hegel seria interessante de Marx. Meu método dialético, em seus fundamentos, não é apenas diferente do método hegeliano, mas exatamente seu oposto. Então Marx está dizendo, olha, meu método é oposto ao de Hegel. Não é nem só diferente, eu faço o inverso. Não estou tirando Hegel para merda, estou dizendo que ele me influencia muito, mas eu faço o inverso do que o que ele faz. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob o nome de ideia, chega mesmo a transformar num sujeito autônomo, é o demiurgo do processo efetivo, o qual constitui apenas a manifestação externa do primeiro. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material transposto e traduzido na cabeça do homem. O que é isso? Para Hegel, o projeto, a ideia, essa constituição que vai se desenvolvendo em relação com a realidade, cria a própria realidade e pode criá-la. Então, por exemplo, livre concorrência. Se eu consigo imaginar que duas pessoas competindo podem fazer com que se baixe os preços no mercado, porque elas vão querer diminuir o custo, elas vão querer fazer com que o seu produto circule melhor, a produtividade vai aumentar, então eles querem aumentar a produtividade para poder fazer o produto ficar mais barato. Todo esse processo, se eles estiverem competindo nessa economia de escala menor, um projeto de mercado mais amplo é sensacional. Quero ampliar a livre concorrência, aumentar o número de competidores. Tá errado? Não, tá certo. Tá certo. 2 competidores, se o objetivo deles é atingir um ótimo, para conseguir fazer maior lucro, aumentando a produtividade, diminuindo os custos, em tese, os preços vão cair. Em tese, eles vão tentar ofertar o melhor e a maior quantidade para seus consumidores. Para alguém que vai consumir e vai adquirir esse produto. Pô, visualizei. Vamos fazer isso. Qual o problema? Não se trata de uma lei. Se trata de uma percepção de que, sob determinada escala, em um determinado momento, num tipo de economia, funciona o esquema da concorrência. Quero universalizá-lo e criar um grande projeto de livre mercado mundial que todos competem contra todos, porque aí todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai baixar os custos e a humanidade será contente. É a ideia decidindo sobre a realidade. Porque na hora que você começa a realizar esse projeto e começa a perceber os efeitos não intencionais desta ideia, a realidade é muito diferente da teoria. E o sonho de verão se torna num pesadelo de inverno se você se acorda. Ó, para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material transposto e traduzido na cabeça do ser humano. O ser humano percebeu isso. O cara viu lá. Livre concorrência. Pô, isso vai garantir um bom. Percebeu isso da realidade, mas não percebeu ela como uma totalidade, nem como ela funciona de maneira complexa, em sua raiz. Né? Critiquei o lado mistificador da dialética hegeliana há quase 30 anos. Aliás, esse há quase 30 anos é quando ele escreve exatamente o texto dele, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, onde tem a famosa frase do ópio do povo. Pois é, quem diria, não é? Ali é a transição de Marx de um pensamento filosófico, político, para um pensamento econômico. Quando ele ainda estava na moda, Hegel estava na moda, então em 1844, parece que em 30 anos o bichinho foi tirado pro cocô. Mas quando eu elaborava o meu primeiro volume de O Capital, os enfadonhos, presunçosos e medíocres epígonos, que hoje pontificam na Alemanha culta, acharam-se no direito de tratar Hegel como o bom Moses Mendelssohn tratava Spinoza na época de Lessing, como um cachorro morto. Toda aqui essa robustez teórica e cheia de um arcabouço cultural é para dizer, esses canalha que aí estão se achando super gênio inteligente, são os arrogantes, porque estão fazendo, Hegel não serve mais para nada, estão chamando ele de cachorro morto, como faziam com Spinoza, inclusive Marx tem um grande apreço por Spinoza, eles estão errados, seus otários. Esses presunçosos, medíocres, epígonos, enfadonhos, serão passageiros. Ficam aí falando que não serve pra nada, vocês vão ser esquecidos. E estão tirando o Hegel pro cocô. Mas não é um cachorro morto.
Por essa razão, porque não é para fazer isso com Hegel, apesar de Marx ser um crítico de Hegel, declarei-me publicamente como seu discípulo, para exatamente me opor a vocês. Desse grande pensador, e no capítulo sobre a teoria do valor, que é o que eu acabei de comentar, a primeira sessão ali do Capital, cheguei até a coquetear aqui e ali com seus modos peculiares de expressão. Agora vem. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede em absoluto que ele tenha sido o primeiro a expor de modo amplo e consciente as formas gerais do movimento. Hegel percebeu um modo de captar a realidade, uma dialética que te ajuda a perceber os elementos do real. Te ajuda a descrever o movimento do que está acontecendo. Marx fala, pô, as regras gerais, a estrutura, a forma é muito boa. Faltou utilizar ou saber manejar melhor o conteúdo que você desenvolve a partir dela. As formas gerais do movimento Hegel sacou, mas o que ele não sacou? Não sacou o conteúdo, a base material. Para ele é o contrário, ele vai percebendo a realidade e na hora que ele vai organizando e expondo como ela funciona, ele confunde essa exposição que parece ser um movimento real, porque não é a tradução da realidade na sua cabeça, ele confunde isso com a própria realidade. E quando ele faz isso, ele considera, e quem utiliza um tipo de método científico assim, considera que a ideia percebida, ela já é tão reflexo do real que eu posso projetá-la, ampliá-la sem qualquer processo de revisão e de crítica, olhando para o real, porque o real, o material, o histórico, ele me insere apenas como um ser humaninho. Um ser humaninho limitado, que não é capaz de compreender a totalidade das relações. Então essa totalidade das relações ela é um pressuposto que exige com que eu sempre esteja me esforçando cientificamente para compreender o que está acontecendo na realidade. Então se eu faço um projeto, se eu realizo uma ação, eu observo a realidade, os efeitos desta ação, os efeitos desse projeto, não intencionais, destroem o próprio projeto que eu tinha criado, a realidade se impõe sobre o meu projeto, se impõe sobre a minha ideia. A história determina. Nele, ela se encontra de cabeça para baixo, é preciso desvirá-la a fim de descobrir o cerne racional dentro do invólucro místico. Vamos descobrir então o cerne racional da dialética hegeliana, onde, sim, o movimento, ou a forma geral do movimento está certo, mas vamos trabalhar melhor. Qual que é o problema para Marx? Em sua forma mistificada, a dialética esteve em moda na Alemanha porque parecia glorificar o existente. Porque Hegel faz um estudo, por exemplo, na filosofia do direito, sobre o Estado, sobre a forma da sociedade burguesa, e o movimento realmente apreende como funciona. Mas não apreende como funciona para intervir e ver os seus problemas e efeitos negativos. Apreende como funciona e glorifica esse existente, quer ampliá-lo, expandi-los sem mais, sem crítica, sem observação dos efeitos não intencionais daquilo que está acontecendo, sem perceber quais são as potencialidades que esse projeto em curso cria para destruir suas próprias condições de existência. É aí que está. Glorifica esse existente. Apenas, não faz ciência sobre o real. Então glorifica o livre mercado, porque o livre mercado nos ajudou a ter aumento de produtividade em 1700 e não sei quanto no setor têxtil, quando Adam Smith estava analisando. Parabéns! Isso é uma lei universal da história? Não! Quando a gente começou a ampliar essa mesma regra para outros territórios, para outros setores, para outros capitais, o efeito foi destruir as condições da própria livre concorrência. Ou seja, a livre concorrência e o livre mercado não podem ser glorificados na minha teoria, porque senão é só ideologia barata. É só defesa de uma ordem que cria as condições de sua própria destruição e está cheia de problema. E aí, ao invés da gente resolver os problemas racionalmente, a gente está glorificando o existente e fazendo como 95% da economia faz. Ideologia e propaganda capitalista. Em sua configuração racional, a dialética constitui um escândalo, ou seja, do ponto de vista místico, mistificado, ideológico, propriamente dito, que glorifica o existente, tá tudo bem. Mas, do ponto de vista da configuração racional, a dialética utilizada como ciência, que vai então considerar os problemas a serem solucionados, constitui um escândalo e um horror para a burguesia e seus porta-vozes doutrinários. Afinal, vai começar a apontar os problemas. O Cobori da vida, quando começa a perceber que a livre concorrência tende à concentração de capital, ele é um problema, ele vai ser chamado de comunista, como o pessoal está falando, e ele não é. Mas o doutrinário burguês fala, meu Deus, descobriram o problema. Tem que acabar com esse cara, porque ele começou a perceber cientificamente a realidade e quer resolver os problemas. Entendeu? Aí vai começar a luta ideológica, propagandista e canalha, contra a ciência, inclusive. Uma vez que, na intelecção positiva do existente, inclui essa dialética racional quando
intelege positivamente o existente, ou como no Capital, aqui ó, no Capital. Quando Marx descreve o capital como ele funciona, ele percebe como ele funciona em seu sentido positivo. É assim, ó. É assim. Mas a intelecção racional não fala só é assim. É assim e eu percebo, ao mesmo tempo, uma intelecção de sua negação, seu necessário perecimento. Eu percebo a intelecção positiva desse processo, eu descrevo essa realidade e vejo as condições de sua própria destruição. Eu vejo a negação que já está presente, os problemas causados pelo projeto em curso, e aí eu tenho que rever e refazer a minha ciência, refazer esse processo de análise da realidade sobre os critérios de solucionar os problemas efetivamente que estão vigentes, e aí já tentar antecipar e racionalmente ir construindo a sociedade. Uma produção econômica racional faz esse processo. Socialmente planejada tenta criar mecanismos para que nós construamos uma economia que não se autodestrua em benefício do camaradinha privado e seus interesses, senão que se concentre em resolver os problemas que são socialmente produzidos para atender às necessidades das pessoas que socialmente vivem e convivem, produzem e reproduzem e que são coordenadas dentro de uma estrutura de divisão social do trabalho. Se tudo isso é complexo social, por que está na mão dos interesses individuais e privados de um ou outro maluco na livre concorrência que na verdade tende a monopólio de capital? Por quê? É burrice. Burrice. Então a economia burguesa, essa economia capitalista, a ideologia que eles chamam de economia que ensina na faculdade, ela é simplesmente propaganda de manutenção da ordem e que nega, ou finge não ver, ou não está nem aí para o que são os efeitos reais do mercado e do capital na sociedade. E aí, só para fechar, além disso, apreende toda a forma desenvolvida no fluxo do movimento, portanto incluindo o seu lado transitório, porque não se deixa intimidar por nada e é por essência crítica e revolucionária. A verdadeira dialética ela é crítica e revolucionária, ela sabe que precisa criar mediações de transição para seus projetos, e quando cria essas mediações de transição, consegue perceber os seus limites e refaz a ciência. Então a gente tem que estar num constante processo social de disputas, de embates, de construção teórica, de desenvolvimento de ciência, de influenciar ao máximo que as pessoas criem condições para melhoramento das nossas relações sociais, para o planejamento consciente dessa produção, para que atendemos as necessidades dos seres humanos que produzem a história, produzem a sociedade, produzem a riqueza e que consomem ela, que são ponto inicial e ponto final desse ciclo econômico. Se não fizer isso, é só burrice. Beleza? Mas é isso aí, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e não esqueça de dar uma força no meu trabalho se você puder. Abraço!